Fala, alunos e alunas, chegando para a análise de mais uma grande questão, projeto Resolução Estratégica de Questões com o professor Alan Vinícius. Lembre-se que o grande objetivo aqui é que você aprenda a desenvolver a metodologia. Então, se você está no YouTube, já curte esta aula, se inscreve no canal e ativa as notificações. Se você está no Spotify, já segue o podcast do professor Alan Vinícius e ativa as notificações. Fechado? Vamos lá, vamos visualizar o que é que a gente tem aqui nesta questão de hoje. Vamos que vamos, vamos que vamos. É fundamental que você saiba o passo a passo de resolução de uma questão. Então, nessa linha de entendimento do passo a passo, o que é necessário que você desenvolva? É fundamental. Não é pouquinho necessário, não. É fundamental que você saiba todo o passo a passo, sobretudo a partir de um padrão de resolução. Mas você só consegue fazer isso se você conseguir efetivamente elucidar, esclarecer, visualizar os pontos que estão sendo objeto de abordagem. E como é que você faz isso? Seguindo um padrão de resolução. Isso não é feito de forma aleatória. Se você faz de forma aleatória, a tendência é que você perca questões que são consideradas como questões simples, tá certo? Então vamos lá. José, servidor público federal, ausentou-se do serviço sem autorização da chefia imediata. Como não era reincidente, José recebeu uma penalidade mais branda. Nesse sentido, haverá o cancelamento do registro da penalidade após 3 anos, caso José não cometa nova infração disciplinar no período. Qual é a linha que tem que estar na sua cabeça? Que nós estamos diante da necessidade de seguir um fluxo de análise da questão, que é o que eu chamo de padrão de resolução. Então, o padrão de resolução exige que você saiba a disciplina, opa, direito administrativo. Que massa. Entendi. Então, direito administrativo, show de bola. Então, direito administrativo, entendi. Qual é o tema? Opa, eu estou falando de servidores públicos. Perfeito, entendido. E dentro dessa linha de servidores públicos, o que é que a gente está tratando? Opa, a gente está falando do regime disciplinar. Bacana, entendido. Show de bola. Guardei a informação. Eu preciso visualizar daqui para frente. Eu preciso entender, por exemplo, que quando eu me refiro a este item, eu preciso visualizar que ausentar-se do serviço sem autorização da chefia imediata tem uma implicação. Mas eu preciso saber se isso é um dever ou se é uma proibição. Então, José, que é servidor público federal, então é regido pela 8.112, ausentou-se do serviço sem autorização da chefia imediata. Então, o que eu preciso visualizar? Que eu estou diante de proibições. Que proibições são prestações negativas. Se liga que eu fiz também esse item lá na questão 58. Prestações negativas. E isso tem a ver com um deixar de fazer. Deixar de fazer também pode ser visto como um não fazer. Ora, como é um não fazer, eu estou diante, note, de um cenário, de um sistema de prestações negativas. Note que é por isso que é o que eu não devo fazer. E isso precisa estar claro na sua cabeça. Então, quando você clarifica esse ponto, que é o não fazer, aí você vai associar ausentar-se do serviço sem autorização da chefia especificamente está no artigo 117, inciso 1. Então, quando eu pego esse artigo 117 e vou lá no inciso 1, eu consigo visualizar alguns pontos. Opa, que bacana. Então, perfeito. Artigo 117, inciso 1, nos remete a um cenário. E que cenário é esse? É um cenário de uma proibição. Se é uma proibição, necessariamente
eu preciso visualizar qual é a proibição. Então, o que eu preciso, ou melhor, qual é a penalidade? Então, eu vou pensar aqui no caso, nos artigos, especificamente 129 e no 130. Porque quando eu penso nos artigos 129 e 130, olha o que é que se traz. Artigo 129. A advertência será aplicada por escrito. Nos casos de violação das proibições constantes do artigo 117, incisos 1 a 8 e o 19. Opa, incisos 1 a 8 é o que a gente está falando. O que a gente está falando aqui, ó, do inciso 1. Então, perfeito. Então, se é o inciso 1, num primeiro momento, a penalidade é uma penalidade de advertência por escrito. Aí você precisa guardar na sua mente quando você vislumbra esse item. Bacana. Vou continuar. E de inobservância de dever funcional previsto em lei. Situações do artigo 116. Regulamentação ou norma interna que não justifique a imposição de penalidade mais grave. E no artigo 130. A suspensão será aplicada em caso de reincidência de faltas punidas com advertência. Então, se eu tiver diante de uma reincidência, de uma falta punida com advertência, eu vou ter suspensão. E a advertência ela é aplicada por escrito, advertência por escrito, proibição do 117, inciso 1. Então, o que eu preciso ver na questão se é reincidente ou não? Aqui vem uma dica importante. Se eu não disser nada, eu vou considerar que o indivíduo é primário, que ele não é reincidente. Então, se liga nesse ponto. Ó, como não era reincidente, então eu já disse na questão, mas eu poderia não ter dito. E aí você não poderia sentir dúvida pelo que eu acabei de te falar agora. Então, como não era reincidente, isso é importante. Se não há reincidência, a penalidade aplicada, ó, como não há reincidência, a penalidade aplicada é a advertência por escrito. Isso precisa estar claro. A penalidade aplicada é a advertência por escrito. Então, isso é um item que precisa estar cristalino na sua cabeça. E você só consegue ter isso cristalino, se você souber esse ponto que eu acabei de lhe dizer. Por isso que é tão importante de você ter esse aspecto aqui. Qual é esse aspecto? Uma organização estratégica dos estudos. E você só tem acesso a uma organização estratégica se você tiver uma metodologia. Não dá para estudar para concursos de uma maneira aleatória. Precisa, é fundamental que você tenha, caneta brega, metodologia. O que é metodologia? Um passo a passo. Que você saiba o que é que você vai fazer. Não adianta você fazer o estudo de uma forma aleatória. Hoje eu estudo com a matéria que eu mais gosto. Outra que eu acho que vai cair. Não dá para ser assim. Se você fizer isso, a tendência é que você se frustre no momento da prova, porque você vai para a prova desenvolvendo o estudo que eu chamo de estudo da esperança, torcendo que só caia o que você conseguiu estudar. Ou que o maior número de questões seja da disciplina que você mais gosta. Mas por que isso é um estudo da esperança? Porque quando chega no momento da prova, você vê que não é nada disso do que você estava querendo, nada disso. Então, você acaba se frustrando. Então, para que isso não aconteça, peça ajuda profissional. Ou seja, peça que alguém te guie nesse processo. Então, se faz sentido para você entender o que é que você precisa, quais são as soluções educacionais que você precisa transformar para aprender a organizar os seus estudos, manda mensagem para mim nesse WhatsApp, para que você possa fazer parte de uma análise inicial de perfil estudantil. Fundamental que você saiba como é que funciona essa análise inicial. Fechado? Bacana? Show de bola. Então vamos continuar a questão? Olha só. José recebeu
uma penalidade mais branda. Sim, porque não era reincidente, então não recebeu a suspensão, mas sim a advertência. Neste sentido, cancelamento do registro da penalidade. O cancelamento do registro da penalidade encontra guarida no artigo 131. E qual é o grande objetivo? É que o servidor seja incentivado a não cometer uma nova infração disciplinar dentro de um período pré-determinado de tempo. E esse período pode ser de 3 anos ou de 5 anos, a depender de qual penalidade eu esteja falando. Então, as penalidades de advertência, atenção, as penalidades de advertência, olha só, olha só, olha só. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados, após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente. Então, 3 anos para advertência, 5 anos para suspensão. Se o servidor, seja desde que o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Então, nesse sentido, haverá o cancelamento do registro da penalidade após 3 anos, sim. Por que após 3 anos? Porque a gente constatou que há advertência. Se a gente tivesse constatado que era suspensão, seriam 5 anos. Caso, essa é a condição, não cometa nova infração disciplinar no período. Então, o gabarito da questão gabarito da questão de número, não esquece disso. O gabarito da questão de número 59, gabarito correto, não dá para perder uma questão que você tenha convicção. Fechado? Então, gabarito corretíssimo. Perfeito? Além disso, é importante não só que você resolva essa questão comigo, mas que você esteja diariamente nas minhas redes sociais, usufruindo, participando de todo o material que é disponibilizado. Por isso, diariamente nós temos materiais novos. Podcast do professor Alan Vinícius e resolução estratégica, como essa que você está fazendo comigo aqui neste momento, você vai encontrar onde? Você vai encontrar Caneta Brega no Cérebro, especificamente no YouTube e no Spotify. No Spotify, nós temos algo muito bacana, que é o podcast. Ele sai diariamente, de segunda a sexta, às 6h06 da manhã, tá certo? E ao meio-dia, nós temos a resolução estratégica de questões desses modos que você está vendo, a resolução dessa questão. No YouTube, você tem acesso tanto ao podcast, não só o acesso ao podcast, mas também o acesso especificamente a aulas ao vivo. As aulas ao vivo, no momento em que eu estou efetuando essa questão, ocorrem às quartas-feiras, 14h30, e aos sábados, às 9 da manhã. Fechado? Além disso, se você está se sentindo perdida ou perdido no processo estudantil, você efetivamente precisa de ajuda profissional para saber exatamente quais são os pontos que você precisa melhorar, quais são os pontos que você precisa avançar. Como, para ser muito íntegro com você, cada pessoa tem uma característica diferente. Então, para que eu consiga te ajudar de uma forma efetiva, é fundamental uma análise individual de perfil. Senão, eu vou estar lhe trazendo uma solução genérica. E soluções genéricas, a tendência é que elas percam a eficiência. Então, análise individual de perfil estudantil. Ainda, nós temos resolução diária de questões no Telegram. Então, se você ainda não está no Telegram, vai lá e segue o professor Alan Vinícius e ativa as notificações para que você receba as questões 5 da manhã, 9, 13 e 18 e os comentários 7 e meia, 12, 16 e 19 horas. Além disso, para que você me acompanhe no Instagram e tenha acesso a dicas, o Instagram é @prof.alanvinicius, dicas diárias sobre aumento de produtividade e sobre aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Se você deseja dicas do professor Alan, mas também de outros especialistas, segue o Instagram do Acerte Concursos, curso fundado por mim, curso que eu dirijo pedagogicamente. Fechado? Beleza? Além disso, se você quer ter acesso a cursos ao vivo, cursos online ou cursos presenciais, quando eu falo ao vivo, é online e ao vivo, tá? Assim como a gente está fazendo
nos simulados que eu faço no YouTube. Perfeito? Então, para você ter acesso, você vai mandar mensagem para a minha equipe no 719-8424-4057, vai dizer quero ter acesso aos cursos da equipe do professor Alan Vinícius. E aí você vai se ligar no seguinte, você vai solicitar o seu cupom de desconto. Qual é o seu cupom? Sou aluna ou sou aluno do professor Alan Vinícius e vai dizer a rede social. No YouTube, no Spotify, no Telegram. Fechou? É isso aí, galera. Tamo juntos. E amanhã, impreterivelmente, ao meio-dia, nós teremos a questão de número 60. Grande abraço, rumo à sua aprovação. Valeu!